Abra lá a sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo de número 2. Nós vamos hoje estudar isso aqui durante todo o dia, irmãos. No culto da manhã, no culto da tarde, no culto das 10 da manhã, 7:30 da manhã, no culto das 4 horas. E agora, a palavra foi basicamente a mesma. E o que Deus vai falar conosco hoje foi o que durante o dia inteiro Ele falou com a igreja. Nós vamos aqui aprender algumas coisas que é importante para nós. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, a Bíblia diz assim: carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. Amém. Preste atenção nesse texto, que ele está dizendo que o Senhor Jesus carregou sobre si os nossos pecados. Ora, Ele carregou, Ele levou sobre si os nossos pecados. Eu não preciso mais carregar pecado, porque Jesus já levou. A própria Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Por isso Jesus morreu. Por quê? Porque Ele carregou o meu e o seu pecado. Aquilo que era meu, os pecados que eram meus, quando Ele morre na cruz do Calvário, Ele leva com Ele. O problema é que tem muita gente carregando aquilo que Jesus já levou sobre a cruz do Calvário. Aliás, meu irmão, Jesus pagou com sua vida o preço pelo meu e pelo seu pecado. Agora, uma vez que Jesus levou os meus pecados e eu vivo na prática do pecado, eu estou fazendo vão todo o sacrifício de Cristo na cruz. Se Ele morreu para levar os meus pecados, para tomar o pecado que era meu, o castigo que eu tomaria, porque o salário do pecado é a morte, e Ele tomou sobre si, e agora eu volto a pecar, ou eu vivo na prática do pecado, eu estou tornando vão tudo o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Meu irmão, a mensagem de hoje é: não carregue aquilo que Jesus já levou. Jesus já levou o pecado, eu não tenho que carregar pecado na minha vida. Vou te mostrar o exemplo de alguém que carregou pecado, mas vamos ver também o que aconteceu com ele. Abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo de número 11. Se Jesus levou o pecado, eu não posso mais carregar, eu não posso levar, eu não posso trazer isso sobre a minha vida, irmão. 2 Samuel, capítulo de número 11. Abra aí em nome de Jesus. Tenho certeza que você vai sair daqui hoje diferente do que entrou. Daqui a pouco nós vamos fazer uma boa oração e Deus vai nos abençoar, com certeza. 2 Samuel, capítulo 11. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel, que destruíssem os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí, viu uma mulher que estava tomando banho, e era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era, e disseram-lhe: é Batseba, mulher de Urias, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. 4. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Vamos parar aqui. Aqui tem um entendimento interessante, irmãos. Primeiro, era a época de os reis irem à guerra. Era período de guerra. Davi ficou aonde? Em casa. Irmão, nunca fique em casa quando o tempo é para batalhar. Uma pessoa que tem que batalhar pela sua vida, pelo casamento, pela vida espiritual, fica em casa, ela vai dar lugar ao diabo. A própria Bíblia diz, aliás, há um ditado popular, e a Bíblia também, ela diz que a gente tem que fugir da aparência do mal, mas há um ditado popular que cai bem no texto que nós lemos: mente vazia é oficina do
Uma pessoa que fica sem tempo, ela pensa besteira, faz loucura, faz coisas contra Deus que não faria se talvez estivesse guerreando, lutando, batalhando. Pois bem, Davi fica. E o texto diz que, passeando ele no terraço, ele olhou e viu uma mulher que estava tomando banho. Irmão, o diabo sempre vai nos mostrar algo que vai nos afastar de Deus. Isso aqui é uma lição para nós. Nós temos que cuidar onde nós olhamos. O Jó disse no seu livro: fiz uma aliança com os meus olhos. Eu não olharia para uma virgem. Meu irmão, a mesma coisa nós temos que fazer. Antes da queda, antes da pessoa errar, antes da pessoa cair, o diabo vai mostrar. O diabo mostrou para Davi Batseba tomando banho. Meu irmão, o diabo mostra um outro homem, uma outra mulher. O diabo ainda hoje mostra uma oportunidade de ganho fácil. O diabo ainda hoje mostra algo ilícito, um meio de enriquecimento ilícito. A grande verdade no texto que lemos é que o diabo apresentou Batseba para Davi. Cuidado, meu irmão, porque o diabo, uma hora dessas, pode lhe apresentar algo que vai lhe fazer cair, que vai lhe fazer perder a presença de Deus. Hoje não dá tempo de estudar os prejuízos do pecado de Davi, mas qualquer dia desse eu preparo um estudo para você e vou lhe mostrar quão grandes coisas Davi perdeu por causa desse pecado. A verdade essencial é, o diabo mostrou aquela mulher para ele. Cuidado, irmão. Cuidado para o diabo não lhe mostrar alguém, um caso de infidelidade, um ganho fácil. Mas, pois bem, o diabo mostrou. O Davi passeando mandou perguntar quem era. E aí disseram para Davi: olha, é uma mulher casada, ela é mulher de Urias, olha, não mexe com ela, aliás, ela é uma mulher casada. Aí a Bíblia diz que Davi enviou mensageiros e mandou trazê-la. Meu irmão, Davi aqui ele peca por ter ao seu lado pessoas bajuladoras. Davi erra por ter ao seu lado pessoas que até ferem seus princípios para não desagradar o rei. Meu irmão, os mensageiros não falaram para ninguém. Geralmente quando há um escândalo, que alguém fica sabendo, alguém conta, né? Um chega para o outro e diz: rapaz, você está sabendo o que aconteceu? Não, não estou não. Eu vou te contar, mas você não conta para... Meu irmão, parece que é uma fórmula mágica. A mesma coisa de você dizer: conta para todo mundo que você conhece. Mas esses mensageiros não contaram para ninguém, até chegar ao ponto da mulher do Davi engravidar. Versículo 5 diz aqui, ó: a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou? Os homens foram fiéis, leais para guardar o segredo de Davi? Sim ou não? Meu irmão, nós temos que tomar cuidado. Existem pessoas que são boas para guardar pecado. E aqui nós temos que cuidar. Se Davi tem ao seu lado homens, pessoas preparadas, como Naamã tinha. Se você voltar, não vai dar para ler agora, 2 Reis capítulo 5, a Bíblia fala de Naamã. Eliseu nem sai à porta para receber o Naamã, e o Eliseu diz assim: fala para o Naamã mergulhar 7 vezes no rio Jordão, e ele vai ser restaurado da lepra. E diz a Bíblia que vai Naamã indignado embora. Por que eu vou banhar nesse rio sujo? Tomar banho aqui no rio Jordão? Abana e Farfá não são rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não vou tomar banho nesse rio não. E vai indo ele indignado, aí um servo, que era fiel, diz: meu senhor, se ele tivesse te pedido algo difícil, o senhor não teria feito? Teria. Então, quanto mais dizer ele: lava-te 7 vezes, por que você não faz isso? Naamã olhou e falou assim: é verdade. Mergulhou e ficou? E se ele não tivesse aquele mensageiro do lado dele? E se ele não tivesse alguém do lado dele para lhe abrir os olhos? Davi tinha mensageiros para guardar pecado. Imagina se um desses homens, Davi, é mulher casada, não é próprio para você. Davi, você é o rei, você é a lâmpada de Israel. Davi, todo mundo te segue. Se você fizer isso, todo mundo vai fazer igual. Meu irmão, e a gente tem que ser pessoas assim, que não compactuam com o pecado e nem permitir que pessoas que compactuem com o pecado, que guardem pecado, façam parte do nosso grupo seleto, que vive no palácio conosco, que tem acesso à nossa vida. Esses homens eram mensageiros especiais de Davi, viviam com ele no palácio. Quando uma pessoa é séria, você precisa se aproximar dela, porque estão cheias de pessoas para nos bajular,
para apoiar seu erro, para esconder o pecado, para lhe dar um conselho mau. Não, se eu fosse você, eu ia lá e ficava mesmo. Não, rapaz, aproveita, enquanto você está novo, tem que aproveitar mesmo. Tem que tomar cuidado. Quantas pessoas estão sendo levadas a errar, porque as pessoas que vivem ao lado dela acabam dando a ela forças para continuar no erro. Imagina, irmão, se eles não falaram para Davi, não faça. Agora eu imagino esses homens dizendo, Davi, essa mulher é bonita, hein? Você agora, hein, Davi? Tu é o cara, Davi. Essa mulher é bonita demais, Davi. Você agora arrebentou. Está cheio de pessoas para falar para a gente, para nos encher o nosso ego a respeito de pecado. Quem anda ao seu lado? Pergunta para o teu vizinho aí. Quem são os teus companheiros? Pergunta para ele aí. Imagina se Davi, meu irmão, olha, a mulher ficou grávida. Nós vamos ler o texto. Davi mandou matar Urias. Davi quase perde o reino. Um filho mata outro. Um filho violenta a própria irmã. Imagina se um dos servos de Davi tivessem dito, um dos mensageiros, não faz isso, Davi. Todas essas catástrofes teriam sido evitadas. Faz toda a diferença quem são os mensageiros, quem vive no nosso dia a dia conosco, irmão. Preste atenção. E se você é alguém fiel, você não pode compactuar com o erro do outro. Homem de Deus, mulher de Deus, tem que dizer não. Eu estou preparando uma mensagem para pregar para vocês. O nome dela é o Conselheiro de Deus. Quando Deus quis destruir o povo que murmurava no deserto, o que Moisés falou? Deus, não faz isso não. Porque se o Senhor destruir esse povo e fizer outro povo a partir de mim, dirão que o Senhor que não deu conta de cumprir a sua palavra. Deus ia destruir o povo, mas Moisés aconselhou Deus. Meu irmão, a pessoa de Deus tem sempre uma palavra para dizer para o outro, não faz isso não. É meu marido, é meu irmão, pode ser quem for, é meu chefe, homem de Deus, mulher de Deus, não compactua com o que é errado. Quem entendeu, diga amém. Davi deveria ter ao seu lado gente para dizer para ele, não faz isso não. Agora, algo me chama a atenção mais ainda, porque diz a Bíblia, aqui no texto que nós estamos lendo, que Davi mandou buscá-la. E aí a Bíblia diz que Davi se deitou com ela. Agora, você sabe que, eu não imagino Batseba já entrando no palácio do Davi e já indo para a cama com ele. É óbvio que houve o tempo da sedução. Aquele tempo da conversinha mole. Tudo bem? Bem. Como vai você? Estou bem. Batseba, qual que é seu sonho? Meu sonho é morar num palácio. Legal. Batseba, seu marido te dá atenção? Olha, rei, ele anda muito guerreando esses dias, ele quase não vai lá em casa. Houve o tempo. Sim ou não? Quando Davi estava fugindo de Saul, a Bíblia diz que Davi se escondeu numa caverna. Nessa mesma caverna que Davi se esconde, a Bíblia diz que entrou Saul para descansar, aliviar o ventre e descansar. Diz a Bíblia que Davi cortou a orla do manto de Saul, mas a Bíblia também diz que aquilo pesou no coração de Davi, aquilo doeu. Quando Saul estava longe, Davi pega a orla do manto, Saul, eu poderia ter feito, mas o Senhor não me deixou fazer. Meu irmão, o Espírito Santo convenceu Davi de que não era correto matar Saul. Você acha que o Espírito Santo não tentou convencer Davi de que era errado possuir a mulher casada, a de Urias? Sim ou não? Mas infelizmente o Espírito Santo perdeu o poder de convencimento na vida de Davi. E na vida de muita gente o Espírito Santo já perdeu o poder do convencimento. Meu irmão, porque é impossível você que é de Deus errar e o coração não doer. Errar e a mente não dizer que você está fazendo errado. Meu irmão, não deixa o Espírito Santo perder o poder de convencimento. Tem gente que ele até mexe, ele até fala, não faça, não vá, não adultere, não saia, não minta, não faça, e a pessoa faz. Ou seja, o Espírito Santo perdeu nela o poder de convencimento. A pergunta é, e se a pessoa não dá ouvidos à voz do Espírito Santo, ao convencimento do Espírito Santo, que mexe com a gente, dizendo que tal atitude está errada, quem poderá nos convencer? Aí o problema é que alguns
acabam sendo guias de si mesmas. Até falei um dia desses, senhores de si mesmas. Ela não ouve o Espírito Santo, ela não ouve o pastor, ela não ouve a pregação, ela não escuta ninguém. Cuidado. O Espírito Santo perdeu o poder de convencimento. Pois bem, no mesmo capítulo 11 de 2 Samuel, diz assim o versículo 6. Então mandou Davi mensageiros a Joabe, dizendo, manda-me Urias, o Eteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Amém. Davi, quando viu que o pecado tinha sido feito, ele vai e manda chamar quem? Urias. E a mulher está grávida. E se descobrirem que o filho é meu, vai ser o maior escândalo no reino. Davi teve uma ideia do demônio. E o demônio, meu irmão, coloca cada ideia na gente, para a gente esconder o pecado, para a gente tentar livrar a nossa cara de algo errado que a gente fez. Sabe o que Davi fez? Manda chamar Urias. Urias vai deitar com a mulher dele, vai vir da guerra, vai deitar com a mulher. Daqui a pouco ela engravida, pronto. Nasceu o menino antes. Tem caso de menina aí que nasceu com 6, 7 meses, 8 meses. Aí ela fala, o filho é teu, Urias. E pronto. Ninguém vai saber que o menino é meu. Pois bem, foi o que aconteceu. Só que Urias não foi para casa. Versículo 10. Fizeram-no saber a Davi, dizendo, Urias não desceu a sua... Mas além de mandar Urias para casa, olha o que Davi fez no versículo 8. Depois disse Urias a Davi, desce a tua casa e lava os teus pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente. Davi mandou Urias para casa. Davi também mandou o quê? Um presente. Tentando cobrir o pecado dele. Meu irmão, repita comigo, o presente não apaga o meu pecado. Tem gente que peca, que erra, que carrega o que Jesus já levou e tenta compensar com presentes. Você quer uma base? Tem muita gente, e famosos, que erram, vivem uma vida desregrada, e sabe por que é que tem esses centro de ajuda, eu banco uma associação beneficente, eu ajudo o lar dos idosos, eu montei uma instituição, sabe por quê? Porque a maneira da consciência ficar aplacada, de diminuir a dor na consciência pelos erros, ela dá presentes. Na igreja tem a mesma coisa. Pessoa errou, fez algo errado, pecou, sabe o que acontece? Ela não confessa o pecado e tenta dar presentes. Como assim, pastor? Ela acha que vindo 3, 4, 5 vezes na reunião, vindo direto, orando, resolve. O outro começa a dar oferta, não, porque eu vou dar uma oferta, a obra está precisando aqui, eu vou fazer um cheque de 10 mil e vou dar. Repita comigo, presentes não apagam os meus pecados. Tem que ajudar, tem que ofertar? Tem, mas não para esconder pecado, irmão. Davi tentou dar presente. E sabe o que acontece? Urias não foi para casa. Como Urias não foi para casa, Davi teve que pensar, e agora, o que eu vou fazer? Tem que mandar matar esse homem. Versículo de número 14 agora, 2 Samuel 11, 14. Pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe, e lhe a mandou por mão de Urias, dizendo, escreveu na carta dizendo, ponde Urias na frente da maior força da peleja, e deixai-o sozinho, para que seja ferido e... Davi aqui comete 2 pecados. Primeiro, é mandar matar um soldado fiel. Para cobrir o erro, ele manda matar o soldado. Segundo erro, quem que ele mandou colocar o rapaz na frente? Joabe. Além de pecar, ele envolveu outro no seu. E tem gente que além de errar, usa outras pessoas, manipula outras pessoas. E o pior, fazem as pessoas compactuarem com o que é errado. Davi fez isso, irmão. Envolveu Joabe, que não tinha nada a ver no seu pecado. Uma pessoa no pecado é o que a Bíblia diz, um abismo puxa outro. Uma pessoa no pecado envolve outras. Meu irmão, a Bíblia já dizia, o salário do pecado é a morte. Eu preciso me guardar. Eu não posso carregar pecado. Por quê? Porque Jesus já levou. Eu não posso viver na prática. Errei, Deus, me perdoa.
Davi, ao invés de imediatamente, eu pequei, eu vou, Deus, alguma coisa eu vou fazer para corrigir seu erro, ele tenta esconder, e pecado não se esconde. Provérbios diz, o que encobre a transgressão nunca prosperará, mas quem confessa e deixa alcança misericórdia. Versículo de número 26. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, que seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz a um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do... O povo não sabia do pecado de Davi. Só Davi e os mensageiros. Mas aqui, olha que coisa interessante. Nesse texto, a mulher morre, o marido da mulher morre, e ela fica viúva, desamparada e sozinha. Seria alguém que todo mundo diria, lá, ó, tadinha. Quem poderá defendê-la? Davi imediatamente, Davi pega ela, Batseba, e a leva para o palácio. Vamos trazer isso para os dias de hoje, para tornar mais fácil o nosso entendimento. Imagine você, nos dias de hoje, uma mulher perde o marido. O Urias era soldado do exército de Davi. Imagine você, um policial morre na batalha, numa troca de tiro com bandidos. E aí o presidente da república, pessoalmente manda a comitiva dele ir na casa da viúva e dizer para ela, a partir de hoje eu vou te assumir. Vou cuidar de você. Imagina a matéria no Jornal Nacional. Presidente da República, conto de fadas, presidente da República pega simples moradora, simples cidadã, traumatizada pela tragédia de ver o marido morto em uma troca de tiros, e a leva para o palácio. O que você acha que as pessoas diriam desse presidente? Esse é o cara, hein? O que as pessoas no reino não falaram de Davi? Rapaz, o homem derruba gigante, o homem faz a coisa acontecer, o reino está em paz, e esse camarada vai lá, pega a mulher plebeia e leva ela para o palácio. Quando Roberto Carlos escreveu Esse Cara Sou Eu, estava pensando em Davi, menino. Davi é o cara, esse cara é Davi. Davi é o cara. Deixa eu te fazer uma pergunta. Para o povo, Davi era bom? Sim ou não? Sim ou não? E para Deus? Cuidado para não ser bom para as pessoas e ruim para Deus, irmão. Porque às vezes nós somos bons para todo mundo. E aliás, às vezes a gente vive de Irmão, a gente tem que avaliar a nossa vida. Você só me conhece do altar, da televisão, aqui na igreja, numa reunião, outra, irmão, tudo bem, um atendimento. Você não me conhece na minha casa, no meio da minha família, como eu sou quando as pessoas me provocam, como eu sou quando a esposa provoca a minha reação. Às vezes, para o povo, pastor Hilton é o cara. As pessoas olham e dizem, rapaz, mas que esse é o pastor dos pastores. Para Deus, será que eu sou isso tudo, essas Coca-Cola todas? Essa palavra mexeu comigo, porque às vezes a gente pensa, irmão, que a gente está, por causa das pessoas que te dizem, você está no caminho, você é naça, ixi. Mas e Deus? O que Deus pensa a seu respeito? Versículo de número 27, a última linha. Porém, isto que Davi fizera, foi mal aos olhos do... Essa palavra é para você, obreiro. Obreiro. As pessoas te vêem de gravata, bonitinho. Essa obreira é de Deus, esse obreiro, E para Deus, você é o quê, irmão? Você. Todo mundo te vê quarta, sexta, domingo, segunda na reunião da prosperidade, Bíblia debaixo do braço, mãozinha dada com a família, criancinha no colo, pirulito na mão para a criança. Nossa, comercial de família de margarina, né? Delícia. De manhã. Mas e Deus, que conhece a sua essência, o que Ele pensa a teu respeito?
Davi era bom para o povo, mas péssimo para Deus. Aí o profeta Natan, Deus levanta o profeta para falar para o Davi que ele estava errado. Porque sempre que a gente está errado, Deus levanta alguém. O negócio é, estamos dispostos a ouvir ou não? Davi errado, Deus levantou um profeta. E talvez eu estou sendo levantado como profeta para falar com você. Quando o profeta Natan fala para Davi que ele estava errado, que ele havia pecado, e Natan diz, Davi, você vai morrer. Tá, tudo isso está no capítulo 12. Capítulo 12, versículo de número 10. Vamos ler o 11 que adianta mais. Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, tomarei as tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. 13. Então Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, e não morrerás. Pois bem, quando o profeta Samuel disse, você vai morrer, e tal, e vai vir, Davi, pequei, me perdoa. Meu irmão, Davi era o cara mesmo. Devia estar pensando nele mesmo quando escreveu a música. Porque mesmo quando ele erra, Davi não procura justificar para o profeta por que ele tinha errado. Irmão, sabe qual foi o erro de Adão? Quando Deus falou, Adão, comeste do fruto que eu disse para não comer, Adão. O que Adão disse? A mulher que tu me deste. Deixa eu te perguntar. Adão foi sincero? Ele comeu porque queria, irmão. Porque a mulher poderia oferecer, mas ele podia dizer não. Sabe por que Adão foi expulso do paraíso? Porque não foi sincero. Porque se ele confessa, Deus, eu comi porque eu sou mau, me perdoa. Deus tinha perdoado, sim ou não? Ele não teria sido expulso do paraíso. Quando Deus pergunta a Davi, o que você fez? O que ele disse? Pequei. Ele assumiu, não, eu pequei. Davi poderia ter dito, porque dizem os historiadores que aqui Davi devia estar com 40 anos. E o homem nos 40 anos está no ápice do seu vigor. Davi poderia chegar e dizer, Deus, poxa, quarentão, inteirão, rei. Poxa Deus. E a Bíblia diz que Davi era de gentil presença. Davi devia ser muito bonito, ele devia ser bem parecido comigo. Eu não entendi as gargalhadas. Não. Mas tudo bem, vou fazer de conta que você não entendeu. E aí, ele podia dizer, sou bonito, rei. Ó Deus, Batseba estava me seduzindo, ó. Um dia ela veio pedir um negócio aqui, ela até beijou minha mão, eu senti até um arrepio. Deus, eu tirei e falei, não. Deus, o senhor tinha que ver. Como é que essa mulher sabia que a porta do meu prédio era bem no rumo da casa dela? Estava se insinuando para mim. E o senhor sabe, a carne é? Davi poderia ter dado 1000 desculpas. Sim ou não? Mas ele foi? Me perdoe, vou entrar nesse mérito. É igual o homem ou mulher que trai. É, porque eu não sei como é que foi. É, porque... É que nós estávamos em crise, em casa não estava legal. E isso é motivo para infidelidade? Mas Davi foi sincero, por isso que Deus perdoou Davi. Por isso que a Bíblia diz que Davi é um homem segundo o coração de pequei. E quando Davi reconhece que pecou, irmão, Deus na hora perdoou e disse, não morrerás. Mas, versículo seguinte, para a gente concluir. Mas posto que com isto deste motivo, a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Preste atenção. Davi, Deus perdoou o pecado de Davi? Sim ou não? Mas e a consequência? Davi sofreu? Sofreu. Irmão, Deus perdoa pecados, mas não apaga a consequência. Um dia eu fui fazer uma visita num lugar,
Cheguei lá, estava o cidadão com uma garrafa de uma latinha de cerveja tomando. Na hora que ele me viu apresentar, é o pastor da minha igreja. E tem esse pessoal que gosta de tirar sarro da gente. O cara pegou a latinha. Ô pastor, pecado, né? Mas o pecado é bom, hein, pastor? Mas pensa num pecado. Pastor, mas o pecado é gostoso demais, não é? Falei, demais, cara. Ele olhou para mim, até assustou. O pecado é bom? Falei, vixe, é bom demais. Ele, mas pastor, pecar é bom? Falei, ué. O pecado satisfaz o quê? A carne. Pecar é gostoso, irmão. É bom, pastor, é gostoso. É. Ele ficou até assim. Aí eu falei para ele, o triste é a consequência do pecado. Na hora que Davi estava lá, no pecado com Batseba, era um momento bom, mas que trouxe amargura para o resto da vida dele. Davi prejudica nesse ato aqui 3 amigos. Um sacerdote que depois acabou morto enforcado, Urias que ele matou, e o pai do Urias, que ele também prejudicou. Além do seu reino e a sua família ser destruída. Não carregue o que Jesus já levou. Essa palavra não é para deixar você, meu Deus, é para você dizer, Deus, se eu tenho pecado até aqui, me perdoe. Vou fazer o que é certo. Porque, meu irmão, as janelas dos céus estão abertas para abençoar quem faz o que Deus manda. Para abençoar quem é fiel. Uma mulher veio pedindo para ele, Senhor, socorre minha filha. Jesus disse assim, o pão é para os filhos, não é para migalha. Deus não tem migalha para filho. Ele tem o pão completo, o banquete do céu. Meu irmão, tira o pecado. Tem coisa errada. E o que é pecado? A gente geralmente acha que pecado, meu irmão, pecado é só roubar, matar, adulterar. Não. Pecado falar mal dos outros é pecado. Xingar, pensar mal, falar mal do irmão, seja de quem for. Eu cresci a minha vida inteira escutando pregador dizendo assim, ai daquele que toca no meu ungido. E quando alguns pregadores falam assim, até parece que só eles são ungidos. Mas você também é ungido por Deus. Amém? E se alguém tocar em você, irmão, é o mesmo fim, você é ungido. Então a gente tem que aprender, irmão. Pecado não é só mentir. Pecado é carregar um desejo secreto na mente. Tem muito pecado escondido, oculto, irmão. Que Deus fale mais a seu coração. Davi, ele se arrependeu, mas sofreu a consequência. Não carregue o que Jesus já levou. É como diz 1 Pedro 2,24, né? Ele carregou o pecado para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Vira para o teu vizinho e diga, viva para a justiça.